Então vamos lá, seguindo aqui, vamos começar a personalizar essa área aonde vai ficar aqui, ó, o nosso formulário de login. Eu vou até colocar um texto um pouquinho maior, só como exemplo mesmo, para poder ver se ele vai quebrar a linha ali, para poder saber se ele está ficando no tamanho. O tamanho que eu vou utilizar aqui é mais ou menos de 360 pixels, tá? Então como que eu defino um tamanho para uma área? Utilizando o width, né, que na verdade define ali uma largura. Então eu vou colocar aqui, ó, 360 px, que é o que eu vou utilizar como medida, tá, em pixel. Então, por enquanto, vai ficar dessa forma. Eu quero colocar também ele no centro. Então, eu utilizo aqui a margem, que é um afastamento, né, desse container, dessa div alto. Quando eu quero colocar no centro, eu faço dessa forma aqui. Vou atualizar, salvei, vou atualizar aqui, ó, e percebam o que aconteceu. Ele centralizou ele, porque ele definiu a mesma margem, que é o afastamento aqui da esquerda e da direita, porque eu deixei automático, tá? Mas poderia, por exemplo, se eu colocar ali margem 100 pixel, né, margem à esquerda 100 pixel, ele vai abrir 100 pixel de afastamento à esquerda. A mesma coisa à direita ou da parte do topo, né, e assim por diante. Então, é uma forma que nós temos para poder estruturar isso. Além da margem, nós também temos um outro tipo de afastamento, que é o padding, que é um espaçamento interno na área. Então, esse padding, eu já fiz aqui Na verdade, não é que eu fiz a medida, tá? Eu já estou olhando aqui o modelo de um login para poder trabalhar. Então, esse modelo desse login, ele tem um afastamento de 8% aqui na parte superior e inferior, que é o que eu coloco aqui em cima, e nas outras partes ele tem 0 e 0. Então, quando eu atualizar aqui, ó, vamos ver se ele vai conseguir dar esse afastamento, ó. Percebam que sempre vai ficar 8%, tá? De cima da tela, independente de qual seja o tamanho dela. Como aqui está um pouco maior, ele afastou um pouquinho mais. Se for num modelo mobile, num celular, ele já vai ficar um pouco mais acima. Isso aqui, já, quando você começa a trabalhar com porcentagem, você já entra com a responsividade do projeto. Que é isso? Você vai poder adequar ele a qualquer resolução, a qualquer tela. Então aqui numa tela um pouco maior, né, num desktop igual eu tô, ele vai dar esse afastamento maior. Mas quanto menor for a tela, menor vai ser esse afastamento, tá? Depois eu mostro quando tiver finalizado aí. Perceba que aqui deu quebra no texto, por quê? Porque chegou nos 360. Aqui, ó, é 360 pixels, aí ele já desceu aqui para baixo. Então, o quadrado aonde eu quero montar aqui, que vai ter os formulários de login, né, o campo de usuário e senha, vai ficar aqui dentro. Tá? Eu estou falando disso, mas se você não quiser desenvolver criando código, hoje em dia, eu estou mostrando isso mais para a gente poder dar uma introdução mesmo ao desenvolvimento. Né? Mas eu, particularmente, quando eu tenho que desenvolver um projeto, eu venho aqui no Google e faço assim, ó, template, login, CSS, ou template login bootstrap, que é um framework, né? E aqui, ó, eu tenho disponível em vários sites, vários modelos, tá vendo? Ó, já pronto. Então basta pegar o código da página e colocar lá e pronto. Eu posso usar, depois eu troco essa imagem, eu troco a cor do fundo, né? Só que se eu não explico para vocês o que é um CSS, como que você mexe numa cor, a base inicial, para quem pelo menos está começando, fica perdido. Então não adianta pegar um template pronto e você depois não conseguir modificar nada nele. Então, eu estou fazendo aqui do zero. Hoje em dia não se usa tanto isso, porque tem muita coisa pronta e gratuita para usar, mas é para que vocês entendam o básico, tá? O que é um afastamento aqui, né? O que é um tamanho de uma área, o que é um background, né? Então, é o básico mesmo, para que depois vocês possam pegar qualquer um desses modelos de templates aí pronto e consiga trabalhar em cima dele. Então, beleza. Aqui nós já fizemos a estrutura para o tamanho, né, da área onde vai ficar o login. Eu preciso de outras áreas aqui dentro, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou colocar, vou dar um Ctrl X só para recortar esse texto, daqui a pouco eu vou colar ele de novo, que eu vou continuar precisando dele, e vou criar agora mais uma outra div. Se eu digitar div e pressionar tab, perceba que ele abre e fecha ela. Eu vou dar enter só para poder quebrar aqui, ó. Então aqui tem o início da classe login, né, que vai abraçar tudo, e agora eu criei uma outra div dentro dela. Também vou dar uma classe para ela, porque se eu precisar de formatar e personalizar ela, e nós vamos precisar, eu tenho aqui o nome dessa classe. Então eu vou chamar ela de form, onde vai ficar o formulário. E aqui dentro nós vamos criar então o formulário. Então digito form, pressiono tab, ó, a mesma coisa, ele abre e fecha esse formulário, tá? É interessante também que você idente o código para que ele possa criar, por exemplo, aqui dentro do cabeçalho eu tenho o título e tenho esse link. Percebam que ele está um pouquinho à direita, então só de bater o olho eu sei que esses dois recursos estão dentro do cabeçalho. Seria interessante fazer isso aqui também. Tem uma forma de fazer isso mais rápido? Tem. Se você pressionar Ctrl A para selecionar tudo e vier aqui em Edit, Line, Reident, ele já identa ele organizando. Então percebam, dentro do corpo da página eu tenho uma primeira div.
que é a do login. Dentro dela eu tenho um formulário e aqui dentro dessa dívida com classe formulário, de fato, eu tenho um formulário aqui, onde eu também vou dar uma classe para ele para depois poder personalizar, chamado registro, tá? Onde vão ficar os dados aqui, né? Na verdade nem precisa ser, mas login já tem aqui, então vou deixar desse jeito mesmo. Pode ser esses 3 nomes aqui. Talvez eu não venha utilizar ela, mas é importante ter uma classe que se você quiser passar uma personalização específica para o formulário, é através desse nome, assim como nós fizemos para essa área do login, que será feita. Então, por enquanto, vou deixar assim, voltamos com o CSS depois para personalizar as demais áreas.